Falar, correr e escrever. Você sabe qual é o tecido responsável por isso? Vem comigo que eu vou te contar. O responsável pela nossa fala, pelo nosso andar, pelas nossas anotações, é o nosso tecido muscular. Esse tecido, ele tem uma capacidade que é de contração. Ele é o único capaz de fazer isso. O que seria uma contração? A gente vai apertar e relaxar. Ou seja, esse tecido é capaz de puxar os seus ossos e soltá-los, fazendo com que você tenha os movimentos. O tecido muscular, ele é dividido em alguns tipos diferentes. O primeiro chama-se tecido muscular estriado esquelético. Vamos primeiro no nome dele. Estriado. O que significa isso? Quando a gente olha uma imagem desse tecido, dá uma olhadinha nessa imagem aí, você vai ver que ele tem riscos brancos no meio do tecido. Esses riscos são feitos por proteínas chamadas de actina e miosina. Elas são responsáveis por fazer essa contração com mais firmeza, elas são mais fortes. Por isso, esse tecido é um tecido que consegue fazer um movimento muito mais rápido. O próprio nome dele já diz, tecido muscular estriado esquelético, ou seja, ele está ao redor do nosso esqueleto, ao redor dos nossos ossos, na nossa face, nos ajudando nas nossas expressões e também no nosso falar, no nosso mastigar. Todos esses movimentos é esse tecido que faz. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que este tecido ele é voluntário. O que isso significa? Significa que você tem que pensar para ele acontecer. Pensa o seguinte, quando você está dormindo, você sai por aí correndo, anotando, falando, às vezes quando a gente é sonâmbulo acontece, né? Mas não é sempre que a gente sai por aí mexendo, andando, né? Fazendo coisas sozinhos. Então a gente precisa estar acordado e também tendo pensamento sobre o que a gente vai fazer. Para eu estar aqui falando com você, eu preciso pensar no que eu vou falar para que a minha mandíbula se mova e a fala saia. Então isso vai acontecer com todo o nosso esqueleto. Então a gente precisa pensar para acontecer. Os outros tecidos musculares não precisa a gente estar pensando o tempo todo para ele acontecer. Vamos ver eles. O tecido muscular estriado cardíaco, ele também é estriado, ou seja, ele também tem uma unidade de contração formado por actina e miosina. Essas duas proteínas vão fornecer essa firmeza para esse tecido, ou seja, ele vai ser um tecido muito mais forte. Já pensou mandar todo o sangue do seu coração até o seu pé? Pois é, todo este transporte precisa de um músculo muito forte para impulsionar. E esse músculo chama-se tecido muscular estriado cardíaco. Então, como eu mencionei, ele forma o nosso coração. Então, ele vai formar a estrutura do nosso coração. E é um tecido bem grosso. Ele é involuntário. Ele é comandado pelo nosso tecido nervoso e pela parte periférica, ou seja, pela parte que a gente não precisa pensar para acontecer. Então, já pensou se você tivesse que fazer várias coisas e ainda pensar na sua respiração, no seu batimento cardíaco, falar as coisas, não ia dar certo. Então, esse tecido, ele é involuntário, ele acontece sem que você precise estar comandando ele o tempo inteiro. Ele acontece sozinho. O outro tecido involuntário chama-se tecido muscular liso. Note que esse não tem o estriado no nome, né? Ele não é tecido estriado. Na verdade, ele é um tecido muscular liso. Ou ele também pode ser encontrado como tecido não estriado. Por quê? Será que ele não tem essas proteínas que eu mencionei? Na verdade, ele tem. Ele tem essas proteínas, ele é um tecido forte, porém ele não é tão forte quanto o esquelético e o cardíaco. Por isso, ele não é chamado de estriado. Quando a gente olha uma imagem desse tecido, dá uma olhadinha aí. Essa imagem não mostra esses riscos com tanta precisão, ou seja, ele não tem essa quantidade tão grande de proteínas. Assim, ele é um pouco menos firme, um pouco menos forte, digamos assim. Onde a gente vai encontrar esse tecido? Principalmente formando a parede de alguns órgãos. Por exemplo, quando você está se alimentando, o seu alimento entra pela sua boca e tem que passar por todo um canal até chegar no seu estômago. Toda essa descida faz um movimento de empurrar esse alimento para baixo. E quem faz isso é o tecido muscular. Quando você está com a sua bexiga cheia, por exemplo, ela precisa ser apertada para que a urina saia. Dessa forma, a gente tem músculos ao redor da nossa bexiga, para empurrar e o xixi conseguir sair. Então, esses tecidos, eles têm essa
função de contração, porém, esses dois são involuntários. Você não fica pensando em toda a sua digestão enquanto você está comendo. Pensa no tempo que você ia levar, né? Para conseguir comer, pensar na digestão e depois de fazer alguma coisa, certo? Então, ele é involuntário, a gente não precisa ficar pensando nele. Então, na aula de hoje, a gente conheceu os 3 tipos de tecido muscular que existem: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Então, para mais conhecimento sobre esse assunto, dá uma olhadinha aqui no box do vídeo e faça o nosso simulado para que você teste os seus conhecimentos sobre o assunto. Um super beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!